Que bom, meus amores, nós estamos aqui de volta para iniciarmos nossa aula de português. Prepare todo o seu material aí necessário, seu caderno, e vamos começar a nossa aula todos animados e agradecendo a Deus, não é? Nunca a gente deve deixar de agradecer a Deus, a maravilhosa dádiva da nossa vida, agradecer a Deus por estar nos protegendo, por ter dado mais um dia de vida para nós, pela nossa saúde, saúde dos nossos pais, né, toda a família, e pela proteção. Então, agradecemos a Deus nesse momento por tudo, somos gratos a Ele pela nossa vida, pela vida de todos aqueles que a gente ama e que está perto de nós. Então, vamos começar pela correção. Pegue o seu caderno e vamos iniciar a nossa correção. E nesse mesmo tempo a gente vai aqui fazendo a nossa revisão, reforçando os conteúdos. Então, a tarefa era de sinônimos e antônimos. Vamos lembrar o que é uma palavra sinônima? É aquela que tem o quê? O mesmo significado, o mesmo sentido da outra, né? Tanto faz você usar uma como a outra. Você pode fazer a escolha na hora de que você vai empregar aquela palavra. Antônimas já são diferentes, são palavras que têm sentido contrários, opostos, não é? Então vamos lá na primeira questão. Coloque S se os pares de palavras forem sinônimas e A se forem antônimas. Vamos analisar caminhar, andar. São pares de palavras sinônimas. Eu posso usar eu caminhei muito, como eu andei muito. As duas têm o mesmo sentido, portanto, formam pares sinônimos. Claro, escuro. Vamos notar aí uma coisa, né? Um contrário, uma coisa oposta. Então, elas são o quê? Antônimas. Vamos colocar aí o A. Residir, morar. Pronto, você viu aí? São pares de sinônimos. S, cheio, vazio. Antônimas, palavras contrárias de sentido oposto. Segunda questão. Reescreva as frases abaixo, trocando a palavra destacada por um sinônimo. A palavra que tem o mesmo sentido. O cavalo é muito veloz. A resposta. Por quê? Porque era o cavalo é rápido. Então, rápido, veloz. Mas só pode ser veloz? Você pode, ao colocar no seu dicionário aberto, você pode ver que para rápido nós temos veloz, pode ser também ligeiro, certo? Ou outra aí que você colocou de acordo com o que você viu no seu dicionário. Letra B, as crianças estão contentes. Então, eu coloquei como sugestão, as crianças estão alegres. Contentes, alegres. Pode ser também o que aí? Felizes, né? Satisfeitas. Também são sinônimas. O dia está bonito. Eu escolhi o belo. O dia está belo. Mais bonito podia ser o que mais? O dia está o quê? Formoso, radiante, né? Pronto. Vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão, você colocaria as palavras e com o seu par bem direitinho aí. Você, na lista, e escolhendo a palavra e colocando ao lado daquela que formou par. Só que são de antônimos. Então, estreito ficou com largo, o antônimo. Lento, o antônimo rápido. Doce, salgado. E feio, bonito. Você conseguiu formar os pares de palavras? Muito bem. E aqui
a gente encerra nessa atividade a correção, revisando aí palavras sinônimas e antônimas. Agora é só estudar, fazer outros exercícios, dar uma olhadinha no livro e você vai aí conseguir fazer tudo. E entendendo aqui para frente o que são palavras, não é? Sinônimas e antônimas. Agora, nós vamos ver aqui o gênero entrevista, certo? Nós já estudamos texto, aquele texto que você estudou junto comigo, e foram o que você aprendeu, o gênero até agora? Você está aprendendo hoje e vai aprender a entrevista novamente, e também o texto expositivo, lembra do texto expositivo? Isso. Esse aqui é mais um outro tipo de texto que você pode ir lendo e também identificar, certo? Como você já tem informações sobre como identificar um texto expositivo. Vamos agora para um texto de entrevista. Como é que eu conheço, como é que eu vou ler e sei que ali é uma entrevista? Vamos começar. Primeiro, você já conhece aquelas entrevistas dadas pelos jogadores de futebol? Você já assistiu assim um jornal, um noticiário e alguém estava lá com o microfone falando oralmente, dando a notícia? Ou já teve a oportunidade de pegar o jornal em casa e ler uma notícia sobre um jogador, sobre um campeonato, sobre algo que vai acontecer na cidade, ou que está acontecendo? Pronto. Outra coisa, as entrevistas sobre fatos que ocorreram são as notícias, as entrevistas noticiadas, aquela em que vai dar, aquela pessoa vai ser entrevistada para dar uma notícia. Alguém vai perguntar e ela vai responder, certo? Também existem programas destinados a entrevistas. Agora, o que é uma entrevista? Como é que eu conheço? Como é que eu estou lendo e digo isso aqui é uma entrevista? As entrevistas também podem ser um recurso para colher informações sobre um assunto que será publicado em uma reportagem. Você já assistiu alguma reportagem na televisão? Pois para fazer sair aquela reportagem, primeiro se trabalhou numa entrevista. Alguém foi entrevistado, ou seja, alguém fez pergunta e o outro respondeu, porque ele era especialista naquele assunto que vai ser da reportagem. Ó, nesse caso aí, o jogador, o que é que o jogador está fazendo? Ele está de frente de uma câmera com o microfone na mão, aí a chamada, a entrevista coletiva. Na frente dele aí tem vários repórteres. Essa é uma entrevista oral. Quando você lê a entrevista escrita, é porque antes houve um momento oral. Para a entrevista acontecer, há um momento oral, a entrevista escrita, porque tem aquela oral, que ele é entrevistado na hora, é gravado, e tem aquela que está lá no jornal para você ler. Vamos lá, então, esse jogador aqui, ele está sendo entrevistado. Agora, a entrevista, antes de ser escrita em jornais ou revistas, é feita oralmente. Seu texto contém informações sobre um assunto de interesse do público. Vamos ver de novo. Antes de ser escrita, antes de sair no jornal, antes de sair na revista, na internet, houve o momento oral, a pergunta oral. Seu texto contém informações sobre um assunto de interesse público, ou político, ou esportivo, ou uma notícia que todos estão aguardando. Ela pode apresentar depoimentos de um ou mais entrevistados, que contam sua experiência com determinado tema. Depende daquele assunto, daquele momento. Muitas pessoas são entrevistadas todos os dias, né? Para sair as notícias no jornal, aquele jornal que você assiste, o Jornal Nacional e outros. Então, tudo aquilo ali, todos aqueles assuntos ali, passaram por uma entrevista oral. E às vezes gravada oralmente. Mas a gente está falando aqui quando vamos escrever e quando vamos ler a entrevista. Ó, preste atenção aí nessas fotos. Dá uma olhada. O que é que está acontecendo aí no meio da rua?
tem um repórter, né? Ele está com o microfone, tem uma câmera. Nesse momento aí, a entrevista está sendo oral, gravada. Mas se essa notícia aí, ela vai para um jornal e a gente compra na banca e lê, ela vai ser escrita. Mas antes aconteceu a oral. Olha aí, o que é que ele está fazendo? O que é que você imagina? Ele está fazendo o que com ela? Deve ter um assunto aí escolhido e ela está sendo entrevistada. O que será que ele está perguntando para ela? Então, a entrevista, ela tem perguntas e tem resposta. Olha a próxima gravura aí, foto novamente aí, ó. Uma pessoa aí sendo entrevistada e aí filmada. Vamos para a próxima. Ó, a entrevista, ela é um texto que apresenta informações e opiniões sobre um assunto, geralmente dadas por um especialista. Pronto, se eu quero entrevistar uma pessoa, porque eu estou interessada em divulgar um assunto, eu vou procurar a pessoa certa. O jornalista, ele procura a pessoa certa. O repórter procura a pessoa certa. E a essa pessoa vai se fazer as perguntas, porque ela entende daquele assunto ali que é do interesse público. E depois ela vai o quê? Ser escrita para sair nos jornais ou nas revistas. Agora, para a entrevista escrita, o texto tem que estar organizado dessa forma. Tem que ter um título da entrevista. Quer ver? Olha aí. A introdução. O que é que coloca-se na introdução? A apresentação do assunto e do entrevistado. Qual é o assunto aqui que eu quero colocar para a população ler? Eu vou ter que, nessa introdução, apresentar o meu entrevistado, porque ele é um especialista nesse assunto que eu vou apresentar, e eu vou apresentando, colocando os dados, nome dele, certo? E o assunto pelo qual eu vou fazer as perguntas. Depois dessa introdução, onde já aconteceu o título, onde já tem esse pequeno texto, vem as perguntas. Segue-se perguntas e resposta, até que aquele tema seja explorado. Então, segue-se perguntas feitas pelo entrevistado e respostas dadas pelo entrevistador. Pronto. Por isso que ele tem que ser uma pessoa que entende daquele assunto ali de interesse do público. Você viu aí que muitas pessoas foram entrevistadas nesse período que a gente está passando aí, da pandemia, de quarentena, pessoas aí que entendiam do assunto, sobre do vírus, e só o que a gente via aí eram notícias até que a gente nem queria muito ficar sabendo, porque nos entristeciam, mas era necessário ali, naquele momento, algumas pessoas serem entrevistadas para tirar algumas dúvidas, viu? Então, vamos lá? Quando você vai escrever uma entrevista, primeira coisa que tem que ter é o título. Depois vem uma introdução, que é a apresentação do assunto e do entrevistado. Depois segue-se perguntas e respostas. E ele só termina a entrevista quando já está aquele assunto bem detalhado ali e entendido. Pronto, essa aí é a estrutura para a parte escrita, aquela que vai sair nos jornais e na revista. Quando é oral, ele fala tudo oralmente, apresenta o entrevistado, diz o que é a especialidade dele, qual é o assunto que eles vão debater ali na entrevista, e depois ele vai fazendo perguntas e o entrevistador vai respondendo. Entendido até aqui? Então, quando você lê um texto, pegar um texto no seu livro, ou seja, em algum local que você lê o título e você começa a perceber que tem perguntas, aí vem na pergunta, vem a identificação de quem está fazendo. Se é um jornal, tem o nome do jornal, certo? E depois o nome da pessoa, do especialista que está sendo entrevistado com a sua resposta. Agora, nós vamos abrir o livro de português nas páginas 100 e 101. Vamos agora ver o que é que tem lá na página 100 e 101 do seu livro de português. Para que esse conteúdo se fixe, a gente vai agora explorar.
página 100 e 101. Vamos ver o que é que essas páginas trazem. Na página 100 e 101 é a atividade, mas o texto está na 98 e 99. Então, vá para a página 98 e a 99. Vamos ver aí? Ó, entrevista. Você lembra daquela leitura, aquele texto sobre o filme Divertidamente? Lembra de aulas passadas? Pois aqui aconteceu uma entrevista, viu? Vamos analisar aí as características, os elementos da entrevista. Primeiro título. Já viu o título? Você já viu o texto abaixo do título? Apresentando o entrevistado? Pronto, você já sabe agora quem é que está sendo entrevistado por esse texto. Depois vai seguindo o quê? A primeira, de onde surgiu a ideia do filme? Olha, fizeram uma pergunta. Depois, ele vai responder. Viu a resposta dele? Aí segue-se outra e vai. E aí você nota aqui que aqui está a estrutura do gênero entrevista. Perguntas, respostas. Mas antes houve o quê? Um título, um pequeno texto introdutório apresentando o entrevistador, aliás, o entrevistado, né, no caso, e depois as perguntas feitas por ele. Tá bom? Então, quem vai responder as perguntas é o entrevistado. O entrevistador, a pessoa que vai fazer a pergunta para ele. Viu? Na outra página, segue também as perguntas, até concluir todo esse assunto. E você vai ver, debater aqui, ver e analisar que com a leitura desse texto, ele vai estar respondendo sobre o filme Divertidamente. Aí, em seguida, página 100, segue aqui as tarefas. Ó, nós temos no Fique Sabendo, dá uma olhadinha aí na página 100 do seu livro, Fique Sabendo, a partir da segunda questão, e vamos ver que nós já analisamos e já debatemos aqui sobre a entrevista. No caso, que é antes de ser escrita em jornais ou revista, ela é feita o quê? Oralmente. Então, ela está aqui para quê? Para que você leia de novo, veja aqui como é feita as entrevistas escritas, a estrutura dela, e vá aprendendo aqui através do exemplo dado dessa entrevista a conhecer esse tipo de texto. Aí segue a segunda questão, você vai responder até a 10ª da página 101. A segunda é de marcar, você vai marcar um X, qual é o assunto da entrevista. Para que você saiba o assunto, precisa ler, viu? A entrevista, analisar bem a pergunta feita e a resposta que foi dada. Qual é o título da entrevista? Quem são os entrevistados? O que fazem os entrevistados, né? A tia falou aqui agora, você ouviu daí, vamos ver se você conseguiu. E a sexta, você vai lendo cada uma até chegar na 10ª, mas importante, leia o texto bem direitinho. Você não vai sentir dificuldade. É importante que não seja lida só uma vez. Procure um tempo para fazer essa atividade onde você vai dedicar um pouco primeiro à leitura. Primeiro tem que fazer a leitura. Tem que entender o que é o assunto tratado. O que é que o entrevistador está perguntando e o que é que o entrevistado está respondendo. Tá bom? Então, faça a sua tarefa. Aí, espero que com essa explicação, você, a partir de hoje, reconheça, não é? Uma das principais características da entrevista é essa, é basicamente entre perguntas e respostas sobre um determinado assunto. E aquela pessoa tem que ser um especialista, uma pessoa que entende, porque senão ela não vai poder responder e ele não vai ficar satisfeito com o resultado.
entendeu? Por isso que o entrevistado tem que estar assim, mesmo sabendo o que ele vai falar, entendendo aquele assunto, para poder esclarecer. E nós, ou que vamos ler no jornal, ou que vamos ouvir pela televisão, pelo noticiário, vamos ficar sabendo de tudo. Pronto? Então, espero que você faça a tarefa com bastante atenção e aprenda sobre esse gênero em entrevista, viu? Então, tchau, um beijo para você e até nossa próxima aula.